Fala, meus amores! Tudo bem com vocês? Professor Eduardo Ribeiro de História aqui, né? Continuando nosso conteúdo, porque afinal de contas a história ela não pode parar. Hoje ficamos de estudar a intentona comunista. Lembram, né? Se não lembram, volta lá nas aulas passadas e dá uma revisada, tá certo? Intentona comunista. Movimento organizado pela Aliança Nacional Libertadora, ANL, com apoio do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, certo? PCB, não PCdoB, né? Que o PCdoB é uma cisão que veio depois, mas o Partido Comunista Brasileiro ele apoia a Aliança Nacional Libertadora de Luiz Carlos Prestes. E eles, de fato, eles vão organizar um golpe para implantar um comunista no Brasil, um comunismo no Brasil. A lá, modo União Soviética, né? A gente sabe que Lenin, ele não faz uma revolução na Rússia dizendo, pessoal, vamos lá, não sei o quê. É um golpe, certo? É uma revolução. Eles achavam que conseguiriam fazer a mesma coisa no Brasil. E tentam, certo? Como eu disse a vocês, Luiz Carlos Prestes ele era oficial militar. Lembram-se disso, não foi? Muito bem. Ele tinha contatos nos quartéis. Então ele tenta fazer a revolução partindo de dentro dos quartéis. E ele, de fato, faz o movimento e dá certo por uns dias, viu? Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro são cidades que são tomadas pelo movimento dos comunistas. Recife, por exemplo, o movimento ele foi tão forte, a intentona comunista aqui foi tão forte, que começa de dentro dos quartéis, oficiais comunistas, eles tomam o poder nos quartéis, e depois eles tomam o poder do Estado, eles colocam o interventor de Vargas para fora, certo? Na época, certo, o Carlos de Lima Cavalcante ele é posto para fora, certo? E os comunistas eles administram o Estado. Isso foi um golpe muito forte, certo? Imagina para Vargas, em que enfrentou um duro golpe em 1932, lá de São Paulo, né, a Revolução Constitucionalista. Agora enfrentar a intentona comunista, para ele foi bronca, porque além de Recife, Fortaleza de fato também tomou o poder. No Rio de Janeiro foi um movimento forte, mas não chega a haver uma tomada de poder, certo? Recife e Fortaleza de fato tomam-se o poder. Os comunistas eles chegam ao poder pela via do golpe. E o movimento foi pesado. Para Vargas, duro golpe. Além de tudo, liderado por comunistas e por Luiz Carlos Prestes, seu eterno rival político. Isso não foi fácil de engolir. Não foi fácil de engolir. Claro que o governo federal ele tem uma reação pesada e enérgica, ele desloca tropas de outros estados para estes que estavam acontecendo no movimento e sufoca o movimento. O movimento durou poucos dias, certo? E o Vargas ele consegue reaver a administração destes territórios, mas agora o Brasil que estava vivendo na era dos extremos, certo? Porque vejam tudo o que está acontecendo. Tem um partido que declaradamente é fascista, outro declaradamente comunista e faz de fato um movimento que quase toma o poder, porque se isso se espalhasse, poderia sim tomar o poder do Brasil como um todo. Os extremos, e a gente tem o Vargas, que é outro cara autoritário no poder. O Brasil está vivendo um extremismo político tremendo. E aí Vargas, o que é que ele faz? Depois que ele sufoca o movimento, primeiro, ele manda prender Luiz Carlos Prestes, que é o líder do movimento. Prestes, ele vai preso. Claro que né, as pessoas ligadas ao partido vão para a rua e começam a fazer protestos contra a prisão de Luiz Carlos Prestes, dos quais eles achavam um absurdo. É um absurdo Prestes preso. Mas Getúlio ele não se contenta só com isso, certo? Ele não se contenta só com isso. Ele declara estado de sítio, ou seja, você sabe o que é o estado de sítio, né? Não tem nada a ver com plantação, tá? Estado de sítio é quando um líder político, no caso só o presidente tem esse poder, ele declara que a partir de agora os seus direitos civis, seus direitos como cidadão, eles são suspensos. Você perde todos os seus direitos civis, certo? O direito agora é das forças militares e eles podem fazer o que eles quiserem, certo? Levar você sem aviso prévio, sem aviso, ordem judicial para depor, enfim. É um estado de guerra. Você perde seus direitos como cidadão. Vargas ele declara isso, estado de sítio no Brasil, então todo mundo perde seus direitos, né, como cidadão. E, claro que é mais uma coisa, esqueci de falar. Estado de sítio não é uma coisa fácil de ser aprovada, depende da aprovação do Congresso, tá certo?
mas ele declara. E ele prende Luiz Carlos Prestes e a esposa do Prestes, a Olga Benário, ela é presa e ela vai ser enviada para um campo de concentração nazista. Campo de concentração, sim. Lembre-se de Olga Benário. Além de ser comunista, ela era judia também. Isso. Vargas, ele puxa o telefone, né, na mesa presidencial, parafraseando, né? Liga pro amigão dele, Adolf Hitler, na Alemanha. Diz, ó, eu tenho um presente aqui pra tu, vou mandar aí pra tu. E manda uma judia pro cara. Uma judia comunista, né? Lembrando que na Alemanha, neste mesmo período, Hitler já está no poder, já tinha práticas de campos de concentração, de extermínio, dentre os grupos judeus, comunistas, homossexuais, ciganos, pessoas com deficiência física e mental, opositores políticos. Olga, ela está dentro de vários quadrões, vários aspectos de pessoas que morriam nos campos de concentração. Além de judia, comunista, opositora política. Ela é mandada para um campo de concentração, certo? E é mandada grávida, certo? Ela é mandada grávida para lá. Pasmem, Getúlio em nenhum momento ele se compadeceu. E manda, e ela vai. E ela é assassinada numa câmara de gás, no campo de concentração. A filha dela escapa, certo? E hoje ainda é viva. O nome da filha dela se chama Anita Prestes. Você pode pesquisar na internet. Ela é professora de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, certo? E ela é muito especialista em falar sobre a história do pai e da mãe dela, né? Ela é especialista nisso. Bom, mas aí a gente está vivendo no Brasil um clima conturbado. Prestes está preso, Olga está presa e depois ela é mandada para o campo de concentração, como eu disse a vocês. Mas a ideologia não se prende. E a gente tem os adeptos na rua, por isso o estado de sítio, certo? Mas aí passa o ano de 35, passa 36. Quando se chega em 37, Vargas sabia, né, que legalmente o mandato dele acabaria em 38. 37 era ano eleitoral. E aí começa, né? Quem é que vai ser os candidatos? O Plínio Salgado ele já se coloca logo, né? Não, porque, claro, eu quero ser presidente. Getúlio me apoia. Aí Getúlio disse, não, não apoio você. Eles rompem nesse momento. Getúlio ele lança um apoio a um homem chamado José Américo. Mas, claro, é um apoio de fachada. Quem é José Américo? Uma pessoa, claro, é um político renomado, mas sem expressão comparado aos demais. Então Getúlio ele lança o apoio porque era só um apoio formal. Na verdade, Getúlio quer continuar no poder. Estava costurando uma forma de continuar no poder. Plínio ele sai pré-candidato, né? Aquela coisa toda. E Getúlio, ele, por debaixo dos panos, está costurando apoio com os militares para poder dar um golpe e continuar no poder. Não se dá golpe de Estado sem ter apoio militar. Getúlio ele costura os apoios. E os militares dizem, ó, beleza, a gente te apoia. Em 1937, nesse mesmo ano eleitoral, Getúlio dá um golpe de Estado, um golpe nele mesmo, para ele continuar governando. Veja que coisa, né? O segundo, né, se a gente for levar em consideração assim, mas dessa vez um golpe nele mesmo. Um golpe de 37 chamado Estado Novo. Vou explicar como foi. Getúlio, ele disse que descobriu um plano chamado Cohen. C-O-H-E-N. Plano Cohen. E esse plano, segundo ele, era um plano comunista de implantação de uma ditadura comunista no Brasil, cujo objetivo máximo era o extermínio do presidente, a morte dele, e os comunistas tomariam o poder. Ele disse que descobriu esse plano. Nossa! Lembrando que, para a época, isso é vendido como verdade absoluta. Anos depois, se descobre que tudo isso foi uma mentira. Os comunistas, depois da prisão de Luiz Carlos Prestes e de Olga Benário, estavam desarticulados. Claro, a ideologia não morreu, mas eles estavam desarticulados. Os líderes estavam presos. Não havia plano Cohen. Getúlio inventa isso para permanecer no poder. E, de fato, dá certo. Porque ele vai para as rádios e começa a vender a ideia. Povo brasileiro, eu que fiz tanto por vocês. As leis trabalhistas. Onde é que estavam seus direitos antes de mim? Eu que fui o presidente que investi na industrialização nacional. E começa a fazer o marketing dele. Descobri um plano comunista cujo objetivo
é me matar e implantar um comunismo no Brasil. Os comunistas é uma raça podre. Eles comem crianças. Eles são ateus. Eles são contra a religião. Veja o que o comunismo fez na União Soviética. Proibiu a religião. Veja o que Marx dizia, que a religião era o ópio do povo. Você, povo brasileiro, católico, tradicional, vocês aceitam uma coisa dessa nesse país? E isso mexe com o emocional e imaginário das pessoas. Getúlio era um político que sabia e dominava a arte da oratória, além de ter um carisma. Ele falar um negócio desse, uma acusação grave dessa na rádio, a população ela passou a protestar e ir para as ruas, protestando, pedindo que Getúlio desse um golpe, que o exército apoiasse Getúlio e que ele perseguisse violentamente os comunistas, que o Brasil não ia aceitar se tornar um país pagão, ateu, como a União Soviética era, não ia aceitar implantar uma ideologia dessa aqui, não ia aceitar que o seu líder supremo fosse destituído. Não, as pessoas elas vão para a rua mediante essa mentira que Getúlio contou. Aí, meu amigo, o cenário está montado. O cara que tem apoio dos militares e apoio da população, ele faz o que ele quer, certo? Ele faz o que ele quer. E, de fato, ele chega em um discurso e diz, olha, eu sou a salvação nacional. Eu sou a salvação nacional. Para isso, eu vou tomar atitude, claro, impulsionado pelo povo brasileiro que assim me pediu. Ó, tamborzinho, né? Impulsionado pelo povo brasileiro que assim me pediu, eu me ponho como a salvação nacional. Para isso, fecho o Congresso. Sempre Congresso, né? Fecho o Congresso. O Congresso está fechado. Eleições suspensas. Está implantado aqui no Brasil o Estado Novo. Eu continuo como governante. Plínio Salgado, como é que ficou? É um opositor político. Olha, o bicho pega para ele. Certo? E para todos os demais. Getúlio implanta de fato uma ditadura com repressão, com perseguição, com morte e prisão para todos aqueles que falassem mal dele, certo? É a ditadura do Estado Novo, a primeira ditadura no Brasil, certo? Getúlio que implanta com apoio dos militares. Interessante isso, né? Interessante demais. E Getúlio, com esse discurso de plano COI, o cara permanece no poder. Cancela as eleições de 37, desculpa. Ele continuaria no poder, ó, até sabe-se lá Deus quando. Os índices de popularidade de Getúlio Vargas eram altíssimos. Com o exército apoiando, de fato. E o medo do comunismo, né? E o medo do comunismo. Interessante que atitudes que Getúlio toma quando ele planta o Estado Novo. Criação de um órgão que vai ser o sustentáculo dele no poder. O DIP, DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP ele é muito inspirado na propaganda nazista feita por Joseph Goebbels, lá na Alemanha nazista. Certo? O DIP ele é extremamente inspirado nele. E o estilo de propaganda varguista, a partir do Estado Novo, é o mesmo estilo de propaganda da Alemanha nazista. O mesmo tipo de imagem, de cores, da forma que era utilizada, que era trabalhado, o cara usa aqui. A função do DIP era uma só. Duas, na verdade, perdão. Fazer a imagem do presidente como salvador da pátria, é onde o marketing de o pai dos pobres cada vez mais é vendido. Eu sou o pai dos pobres. E aí Getúlio, ele passa a copiar que ela criou no Brasil, né? Não é ele que cria plenamente, mas no Brasil ele que traz isso para cá, dos políticos populistas, de que quando vinha a criança no braço, daí pega um menino, a menina, bota no braço, dá beijinho, tira foto, aquela coisa toda, e fazer aquela imagem. Você vê que hoje todo político em época eleitoral faz isso, né? Foto com criança, bota no braço, aquela coisa toda. Quem trouxe isso foi Getúlio, para vender a imagem de pai dos pobres. Ele está cuidando do nosso povo. Era vender a imagem de Getúlio Vargas como um líder querido, poderoso, um líder audaz. Era a imagem do DIP. E a outra função do DIP era censura. Todo tipo de literatura, de jornal, de rádio, de qualquer veículo de comunicação que falasse mal do presidente era censurado. O DIP ele se apoia na censura daquilo que fala de mal e da propaganda ao extremo daquilo que fala de bem. Tá certo? Bom, amores, na nossa próxima aula, certo? A gente vai continuar falando sobre o DIP, certo? Característica do Estado Novo.
E a Constituição que o Getúlio cria, mas não é uma ditadura? É, mas ele cria uma Constituição que deixava ele governar como ditador. Que coisa, né? Uma Constituição de 37 que vai ficar conhecida como polaca, inspirada na Constituição nazista da Polônia, certo? Aí a gente vai ver, tá certo? Mas de toda forma, para vocês, um abraço e até a próxima, tá bom, meus amores?